Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Game of Thrones é uma série de TV norte-americana muito famosa e polêmica. A questão toda gira em torno de uma luta, de uma disputa pelo poder. E por falar em poder, você também tem buscado poder? Você tem interesse em algum tipo de poder? É próprio o cristão lutar para ter poder? É assim, começa agora com você e para você, além dos fatos. E aí, tudo bem? Na paz do Senhor? A vida está sorrindo para você ou tem lhe fechado a cara? Como é que está a situação aí? A gente passa por tudo na vida, não é? Há momentos alegres e momentos tristes, independentemente do momento em que você esteja vivendo. O meu pedido a Deus é que a sua bênção, sua maravilhosa bênção esteja sobre você e sobre a sua casa. Se os momentos estão difíceis, olhe para cima, olhe para Deus, olhe para o céu e siga em frente. Porque a despeito das dificuldades, com a bênção do Senhor, a gente vence. Quero mandar abraços para os amigos queridos espalhados pelo Brasil, começando aqui pelos irmãos da Igreja Adventista de Jardim Aeroporto 3, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Grande abraço para os queridos irmãos dessa comunidade tão simpática. Abraço também para o Marion Maximiliano de Souza, de Araçatuba, São Paulo. Também para Adenir Souza Maia, de Carapicuíba, também em São Paulo. E ainda para o Lucas Costa, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E para o Reginaldo Santos, de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina. E para você que está me assistindo agora, me dando a honra de entrar na sua casa e participar dessa sua noite, não é? De quarta-feira, ou mesmo você que está vendo a reprise aí na sexta-feira de manhã ou no sábado de manhã. Por isso que eu gosto sempre de dizer, seja de noite ou de dia, muito obrigado por sua companhia. E eu tenho presente para você que sempre tenho a oportunidade de apresentar aqui, que é a revista Verdades para o Tempo do Fim. Um estudo bíblico lindo, que vai abrir sua mente para compreender profundos temas da Santa Bíblia. Se você desejar essa revista, é só pedir que a gente lhe manda. Entre aí no blog do nosso programa, novotempo.com/além dos fatos, ou então você pede em horário comercial por telefone, o DDD é 12 21 27 31 21. Revista chega em sua casa em algumas semanas e você desfruta desse maravilhoso conhecimento da Santa Bíblia. Eu quero também fazer um convite especial para você. A Rede Novo Tempo de Comunicação faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia e eu tenho a alegria de convidar você para visitar uma das nossas igrejas. Se você não sabe onde tem a igreja mais perto de casa, é só entrar nesse site aí que está na sua tela, encontreumaigreja.com.br. Os nossos cultos na Igreja Adventista, eles normalmente acontecem nos sábados, a partir das 9 horas da manhã, domingos e quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite. Vai à igreja! Eu tenho certeza que você terá um momento muito agradável de comunhão com Deus, será recebido carinhosamente pelos nossos irmãos e ao sair da igreja, você terá um sentimento de paz, de alegria e de esperança no coração. Porque quando nós adoramos ao Senhor com sinceridade, Ele se manifesta em nosso meio e a presença de Deus sempre nos abençoa. Convite para você, tá bom? Vá a uma igreja adventista do sétimo dia. Pois bem, esta série de TV norte-americana, Game of Thrones, tem feito realmente muito sucesso aí, especialmente entre os jovens. Há uma matéria que foi preparada para que você possa se inteirar melhor do assunto. A série televisiva Game of Thrones é baseada nos livros de George R.R. Martin. Na trama, diversos reinos lutam para ocupar o trono de ferro. Um enredo cheio de aventuras, jogos políticos e muitas guerras.
Produzida pela rede de televisão norte-americana HBO, Game of Thrones é a série mais cara que já existiu na televisão. A história é gravada em vários países. Isso explica o valor estimado para gravar cada episódio, a bagatela de 10 milhões de dólares. E o retorno dos fãs vem à altura do investimento na série. Por outro lado, o reconhecimento veio em forma de prêmios. Na edição do Emmy de 2016, o principal prêmio da televisão americana foi dado à série que se tornou recordista de indicações, 23 no total. Game of Thrones ganhou 16 Emmys naquela noite, tornando-se a série mais vencedora da história dessa premiação, com 38 estatuetas acumuladas. Sem nenhuma dúvida, é uma grande produção e vários telespectadores com uma única pergunta: quem ocupará o trono de ferro? É uma série aí de TV, né? Baseada numa tipo de fantasia épica. Mas eu quero orar com você antes da gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Pedir a Deus misericórdia, não é? E sabedoria para a gente tratar bem desse tema. Vamos orar. Ó Deus e Pai, te peço por tua graça, meu Senhor e meu Deus, que tu me ilumines. E todos os teus filhinhos que agora estão participando desse instante de estudo de tua palavra, para que a mensagem seja clara e sejamos todos abençoados por ti. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa é mais uma série aí de TV, não é? No caso, norte-americana. E, como já foi dito, baseada na série de livros A Crônica de Gelo e Fogo. Essa série tem sido gravada em diversos países. A primeira temporada estreou em 2011 e cada episódio, como você viu aí na matéria, custa em torno de 10 milhões de dólares, ou seja, mais de 30 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Fala sério. Trata-se de uma fantasia épica e o enredo se passa no período da Europa medieval e gira em torno de 7 reinos e algumas famílias que disputam o cobiçado trono de ferro. Agora, observe isso. E isso foi lendo vários comentários, pessoas que comentam a respeito da série. Não que eu tenha assistido, sinceramente não, e interesse nenhum também tenho. Mas, lendo a respeito de comentários feitos por várias pessoas, a série é cheia de ação, suspense, aventura, sexo, adultério, aborto, traição, incesto, guerra, violência, mistério, magia e todo tipo de baixaria. Uma opinião sincera, eu penso que essa série de TV é um saboroso prato para quem gosta de degustar lixo. É isso mesmo, falei, lixo, lixão, do mais fedido que existe. Muito, muito bom, muito apetitoso para quem realmente gosta de degustar esse tipo de coisa. E você me dirá assim, esse pastor chato, radical. Paciência. Se você pensa assim, certamente você não é o primeiro a pensar e não será o último também, não é? Eu não estou preocupado com isso, até porque eu não estou aqui para lhe agradar. Eu estou aqui para lhe orientar e lhe advertir. Sabe que dizendo isso, eu me lembro uma vez que estava de férias e eu fui a uma igreja num sábado, em algum lugar aí por esse nosso Brasilzão. E coincidiu que naquele dia, um novo pastor estava sendo apresentado ali naquela igreja. E eu fiquei assentado, assistindo ali ao culto e tal, e participando, e leram a história do pastor, a biografia, né, por onde ele passou, onde trabalhou, e a igreja saudou o pastor saudou a igreja, mas logo no iniciozinho do sermão dele, ele disse assim, olha, eu penso que meus sermões aqui nessa igreja vão desagradar muitas pessoas, mas eu não estou me importando com isso não,
porque eu vim aqui, ele disse, foi para pregar a palavra do Senhor e não para fazer amizades. E quando eu vi isso, eu pensei assim, cabra macho, já chegou logo mostrando as garras, não é? Mas sabe que 1 ano depois eu voltei a essa igreja, e quando eu peguei o boletim informativo, eu vi a foto e o nome de um outro pastor. E eu pensei, ora, mas não foi esse aqui que eu vi ser apresentado? Aí eu fiquei curioso e perguntei para alguém que estava próximo. E disse, esse aqui é o pastor da igreja de vocês? É, esse aqui mesmo. Eu disse, porque eu tive aqui ano passado e eu vi ser apresentado um outro. E aí aquela pessoa me disse, não, mas é esse mesmo aqui, o nosso pastor atual. Eu disse, o outro deve ter ficado pouco tempo. Aí a pessoa disse assim, acho que não ficou nem 6 meses. Eu falei, foi logo transferido daqui. E a pessoa me disse assim, aí já falou meio baixinho, não deu muito certo com a igreja, não. Eu falei, entendi. Foi macho assim demais, né? Logo de cara. Essa macheza é bom ir mostrando assim aos pouquinhos para não assustar, não é? Mas no meu caso, como esse já é meu 3º ano aqui no Além dos Fatos, essa altura eu imagino que nós já somos amigos, não é? Eu imagino. Por isso é que eu me sinto à vontade para dizer e repetir para você que esta série de TV aí é mais um lixo, um lixão desses que são preparados para alimentar a natureza humana carnal, corrompida, degenerada pelo pecado. É por isso que faz tanto sucesso, porque nós, seres humanos, somos marcados pelo pecado e tudo que alimenta essa nossa natureza inferior nos atrai. Infelizmente, esta é a realidade. Se você é um cristão, você a essa altura já deve saber que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. E agora eu estou citando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Paulo diz que nosso corpo é santuário do Espírito Santo e que nós devemos glorificar a Deus através do nosso corpo. E você deve saber também que há uma total interdependência entre o corpo e a mente. O que afeta o corpo afeta a mente e o que afeta a mente afeta o corpo. Então, nós cristãos não devemos nos preocupar apenas, por exemplo, com o que nós comemos e bebemos. E eu tenho percebido que há um desenvolvimento nesse sentido entre as igrejas cristãs, porque muitas igrejas que não se preocupavam em orientar seus membros quanto ao cuidado com a saúde, com o templo, com o santuário do Espírito Santo, muitas igrejas têm crescido nessa direção. E muitos membros da igreja têm se preocupado mais com o que comem, com o que bebem, em fazer exercício físico, em dormirem o suficiente e etc. Esses cuidados com a saúde, isso é muito bom, isso é muito positivo, mas olha, acredite, a gente não deve se preocupar apenas, por exemplo, com o que come e bebe. Nós devemos nos preocupar também com o que nós vemos, com o que nós ouvimos. Porque os nossos pensamentos são formados a partir do que a gente vê, do que a gente ouve. Por isso é que a gente precisa cuidar para não deixar que lixo entre em nossa mente através do que nós vemos, do que nós ouvimos. Quando nós permitimos isso, nós estamos enchendo o santuário de Deus de lixo. Não podemos fazer isso. Como que Deus vai se comunicar com você e comigo se a nossa mente está repleta, está cheia, está abarrotada desse lixo produzido pelo mundo? Nós não teremos como ter uma comunicação real com o nosso Deus. E agora eu cito para você Romanos capítulo 12, verso 2, onde o apóstolo Paulo também diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme, diz Paulo, com este mundo, com este século, com essa realidade presente, de alienação de Deus, de oposição à vontade de Deus e aos caminhos do Senhor. Não se deixem moldar por essa realidade, diz Paulo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O desejo de Deus é renovar a nossa mente, para que nós desfrutemos sua boa, agradável e perfeita vontade. Mas para a mente ser renovada pelo Espírito, nós precisamos cuidar, para que ela não fique cheia de lixo, fique cheia de sujeira. Por isso é que eu digo para você, se você tem estado ligado aí nessa série e tantas outras séries que estão sendo produzidas aí pelo mundão, afaste-se disso.
se você de fato é um cristão. Se você quer viver para a glória de Deus e segundo a vontade do Senhor, então afaste-se disso tudo. Preciso lhe dizer isso, você gostando de ouvir ou não. Mas tá bom, a ênfase da mensagem hoje vai noutra direção, ainda que tenha alguma coisa a ver. A série Game of Thrones, ela é uma busca incessante pelo poder, pela disputa do chamado trono de ferro. O desejo é de dominar, de reinar, de sobressair. Cada um querendo ser mais importante, querendo ser maior, querendo ser mais poderoso do que o outro. E para isso, mentem, roubam, traem, matam e etc, e etc. Na verdade, a briga pelo poder, ela está em todo lugar onde tem gente, não é mesmo? A briga pelo poder está nas grandes comunidades, bem como nas comunidades pequenas. A briga pelo poder está, por exemplo, na própria família, muitas vezes. A briga pelo poder está no ambiente de trabalho, nas empresas. A briga pelo poder, muitas vezes, está até mesmo nas igrejas, por incrível que pareça. Mas você que é membro aí de alguma igreja sabe disso. Quantas vezes a gente vê disputas pelo poder na igreja? E, aliás, quando isso acontece, é uma revelação clara de que os membros dessa igreja, envolvidos nessa disputa de poder, eles são cristãos imaturos, porque eles estão dominados pela carne e não pelo espírito. Muito triste quando acontece disputa de poder até mesmo na igreja. Jesus viveu essa experiência com sua pequena igreja, com seus 12 discípulos. E eu convido você para a gente abrir a Bíblia no Evangelho escrito por Marcos. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 9. Leio a partir do verso 33, Marcos 9, 33. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles. E tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Jesus chegou a Cafarnaum com seus discípulos. E quando estava ali em particular com eles, Jesus disse assim: O que foi que vocês vinham conversando aí pelo caminho? E aí, silêncio, ninguém falou nada. Não teve resposta para a pergunta de Jesus. E como Marcos disse aqui, é que pelo caminho eles iam discutindo, debatendo, assim no sentido de realmente brigando. E a questão entre eles era qual deles era o maior, qual era o que tinha mais destaque, qual que era o mais influente, qual é que estava tendo assim mais moral com o chefe, qual que era o líder ali no meio deles, quem era o mais importante. A discussão, a briga era sobre esse tema. Por isso que eles ficaram em silêncio, porque apesar de ainda serem cristãos imaturos nessa época, no sentido assim espiritual, mas é lógico que eles já tinham um entendimento de que Jesus não apreciava esse tipo de interesse, esse tipo de discussão. Por isso que ficaram constrangidos e ninguém abriu a boca. Mas é lógico que Jesus sabia. Por isso que Jesus os chamou, assentou-se com eles, calmamente, gentilmente, como Jesus sempre foi. E Jesus, olhando para eles, disse assim: Olha, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Quando Jesus disse essas palavras, todos certamente pensaram assim: o que a gente desconfiava se confirmou. Ele já sabia qual era o nosso papo, qual era a nossa discussão no caminho. Se alguém quer ser o primeiro, então seja o último e servo de todos. Não parece estranho isso? Quer ser o primeiro, seja o último?
Às vezes os pensamentos de Deus nos parecem muito estranhos, mas como diz o profeta Isaías lá no capítulo 55, é que os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos pensamentos. Quem quer ser o primeiro, disse Jesus, seja o último e seja o servo de todos. Você quer ser o primeiro, quer ser o principal, quer ser o mais importante, então seja o servo. Porque para Deus maior é quem serve e não quem é servido. E então, para exemplificar ainda de forma mais clara, Jesus pegou uma criancinha e a colocou nos seus próprios braços. Jesus era muito afetivo, carinhoso com as crianças. As crianças naquela época não tinham assim moral nenhuma. As crianças eram discriminadas, eram ignoradas e desprezadas. Mas Jesus pegou uma criancinha nos seus braços e disse, olha, qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que, ou melhor, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Como que estivesse dizendo assim, vocês estão vendo essa criancinha, sua simplicidade, sua dependência de seus pais, assim é que eu quero que vocês sejam. Vocês serão grandes, vocês terão poder, vocês serão importantes e influentes aos olhos de Deus quando vocês forem simples, quando vocês forem dependentes, quando vocês estiverem vazios de si mesmos, então vocês serão preenchidos por Deus e é a presença de Deus no homem que o faz, aos olhos de Deus, ser importante, ser de fato grande, porque quando Deus está presente em nós, então nós enxergamos as pessoas com outros olhos. Em vez de querer dominá-las, subjugá-las ou vencê-las, nós vamos desejar abençoá-las, ajudá-las, servi-las. Louvado seja o nome do Senhor. É desejo de Deus que você e eu busquemos poder, sim, mas não esse poder oferecido pelos homens, que via de regra é usado para dominar, para subjugar e para manipular as pessoas. O poder que nós devemos buscar é o poder de Deus. E, aliás, o Senhor é a genuína fonte de poder. Davi diz no Salmo 62, verso 11, ele diz que o poder pertence a Deus. É esse poder legítimo que nós, filhos de Deus, devemos buscar. E o próprio Cristo deu essa orientação para os seus discípulos. Eu já estou buscando aqui Lucas capítulo 24, no verso 49. Pouco antes de voltar para o céu, depois de sua ressurreição, por algumas vezes Jesus esteve com seus discípulos dando muitas orientações e Lucas mostra que pouco antes de voltar para o céu, Jesus disse essas palavras, é Lucas 24, 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. É esse poder que nós cristãos devemos buscar, não o poder que vem de baixo, que vem da terra, que vem dos homens, mas o poder que vem do alto, que vem do céu, que vem de Deus. Jesus disse, vocês serão revestidos de poder, e esse poder de Deus em nós nos dá forças para nós resistirmos às atrações e tentações da nossa natureza inferior, degenerada pelo pecado. É esse poder que nos habilita a vencermos as atrações oferecidas pelo mundo, que quer nos separar de Deus e nos fazer andar em caminhos opostos à vontade do Senhor. Vocês receberão, disse Jesus, esse poder, serão revestidos desse poder do alto, aí vocês viverão em santidade. E tem mais uma bênção que esse poder traz, e eu já estou agora em Atos, capítulo 1, verso 8. Lucas também registra outras palavras de Jesus antes de voltar para o céu, e Lucas diz assim, citando Jesus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Quando o Espírito Santo, Espírito de Deus, habita em nós e nós nos tornamos verdadeiramente morada de Deus, santuários do Espírito de Deus, então nós nos tornamos testemunhas do Senhor. E esse é o maior privilégio, esse é o maior destaque. Essa é a maior influência que um homem pode ter nessa vida. Nada nos honra mais, nos privilegia mais do que nós sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Assim como Cristo usou o seu poder para curar, para libertar, para abençoar, para servir as pessoas,
Quando nós estamos revestidos do poder de Deus, então nós agimos de forma semelhante e a nossa vida torna-se uma bênção para os que estão ao nosso redor. É tempo de nós buscarmos o poder de Deus. Por favor, não fique perdendo tempo com coisas fúteis, banais, que muitas vezes, como eu disse no princípio, enchem nossa mente de lixo e nos afastam do Senhor. Procure aproveitar melhor o seu tempo para buscar o poder de Deus, porque é deste poder que o povo do Senhor precisa, para que nós sejamos as testemunhas que o mundo precisa ver e ouvir, genuínas testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Nosso maravilhoso Senhor que abriu mão do seu trono para enfrentar a cruz. Você sabe disso, né? Jesus não lutou pelo trono, pelo contrário, Jesus abriu mão do trono e suportou a cruz por amor a mim e a você. Nós que estávamos condenados à cruz, à morte, agora nós podemos alcançar o trono, a vida, através do nosso Salvador. Nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que nós, pobres, sejamos ricos por sua graça. Nosso Senhor Jesus, que sendo grande se fez pequeno, para que os pequenos se tornem grandes. Nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo santo, se fez pecador, para que os pecadores sejam santos. Nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo Filho de Deus, tornou-se Filho do homem, para que nós, homens, voltemos a ser verdadeiramente filhos e filhas de Deus. Esse Cristo amado, que é a inspiração da nossa vida, a Ele que nós devemos buscar, através de Sua palavra, clamando pelo poder do Espírito Santo, para que tenhamos uma vida de santidade e sejamos genuínas testemunhas do Senhor. Que o Espírito Santo lhe abençoe. Que o Espírito de Deus habitando em nós nos livre de toda sujeira que há pela nossa natureza inferior e pelo fascínio e pela contaminação do mundo, para que nós vivamos em santidade e nossa vida seja para a glória do nosso Deus. Vamos orar juntos. Ó Deus e Pai, bendito seja o Teu nome. Eu te peço, Pai, por Tua graça, se há alguém aqui que nessa hora assiste esse programa, que ouviu essa mensagem, participa dessa oração e que tem, Senhor, talvez se envolvido com essas séries de TV e tantas outras que há por aí, eu te peço, Pai, misericórdia, Senhor, desses Teus filhinhos e que o Teu Espírito possa tocar-lhes a mente e o coração e que eles se despertem para buscarem uma vida de mais santidade, compromisso com o Senhor e com a Tua palavra. Abençoa esses Teus filhinhos, Pai, perdoa-lhes, Senhor. E eu te peço que Tu os ajudes para que eles sejam santificados pela verdade e assim vivam verdadeiramente felizes em Tua presença, sendo bênçãos aos seus semelhantes. Eu oro a Ti, Pai, com gratidão e louvor em Jesus. Amém. Que o bom Deus continue abençoando você, abençoando sua casa. E mantenha sempre com você o que a palavra de Deus diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Continuamos amigos, tá bom? Amigos para valer. Fica com Deus. Um abraço. Tchau.